Olá, meu nome é Lília, eu sou enfermeira do Hospital Cristo Redentor há quase 32 anos e hoje coordenadora do serviço de enfermagem. Com muita honra, estou aqui finalizando a semana de enfermagem e vou falar para vocês sobre simulação e serviço, experiência do Hospital Cristo Redentor. Trago para ilustrar para vocês esse simulado realizado em 1996 com vítimas apresentando o atendimento inicial na sala de emergência. Desde lá, ou seja, mais de 20 anos, já considerávamos o simulado como uma importante ferramenta de treinamento e capacitação, não com tantas tecnologias como tem hoje, mas com os mesmos objetivos, onde se sabe a importância do além de saber como fazer, do demonstrar o mais próximo da realidade. Comentando um pouco o filme, esse então é um paciente vítima de trauma, com uma trauma de face, onde foi tentada uma abordagem de intubação oronaso e foi necessária uma cricotiroidistomia. Portanto, simulados, além de a gente poder simular técnicas, procedimentos, atendimentos, eles também podem nos simular fluxos e rotinas. Ali já foi colocado a estabelecção da coluna cervical, aí nós temos, então, uma amputação traumática com sangramento ativo, onde vai ser refeito, revisto e avaliado esse ponto de sangramento, se necessário refazer um curativo compressivo, ou até mesmo torniquete se necessário. Demonstramos aí também os cuidados com o membro amputado. E por que é tão importante a gente estar qualificado? Porque o trauma hoje é a principal causa de morte até os 40 anos de vida. A violência urbana vem aumentando a cada dia e os acidentes chegam diariamente nas nossas emergências. Temos que estar preparados para atender pacientes de grande gravidade, complexidade, que nos exigem grande conhecimento e habilidade. Procedimentos cirúrgicos esses muito dentro da própria sala de emergência. Também temos que estar preparados para atendimento de múltiplas vítimas, tendo processos e fluxos definidos e que devem ser conhecimento de toda a equipe. E também possíveis eventos internos, como ocorreu no Hospital Fêmea. Hoje, o Cristo Redentor não tem um plano interno de evacuação, mas assim que tivermos e dizem que está em construção, teremos que nos simular para testá-lo. Portanto, o objetivo da simulado é qualificar a assistência, revisar e qualificar processos, revisar e qualificar fluxos, aprimorar os conhecimentos e habilidades dos profissionais, não só da equipe de enfermagem, mas de todo o time de trauma. E como podemos fazer isso? Podemos fazer isso simulando técnicas como função venosa guiada por eco, procedimentos, parada cardiorrespiratória, eles podem ser feitos em laboratório, ambiente de trabalho, e mesmo hoje temos também, nós temos simuladores online, que podem ser acessados da sua própria casa. Mas sempre que possível, é importante trazer o cenário para dentro da nossa realidade, pois além do procedimento, nós vamos também ver os fatores ambientais. Esse é um simulado de atendimento parada na unidade de internação, onde nós temos uma dificuldade de circulação da equipe, muitas vezes os carros de parada não entram, então é importante a gente trazer para essa realidade. Acho que vamos fazer o feedback agora? Parou! Parou! Reanimamos! Esse é um outro evento simulado em serviço, esse é um evento de simulação da Prefeitura de Porto Alegre. Esse simulado buscava, avaliar o atendimento pré-hospitalar a múltiplas vítimas, bem como o tempo de resposta para as unidades de referência. O Porto Alegre sempre teve os simulados, mas até nós termos o nosso plano, o Cristo Redentor, os pacientes iam apenas até a porta de entrada, mas hoje consideramos qualquer evento como uma oportunidade de qualificar e testar o nosso plano, mesmo que não abranja todo o hospital. E também é um importante momento de fortalecimento das relações com a equipe de urgência e emergência de Porto Alegre. O nosso simulado, nosso primeiro simulado de 2014.
nós vamos falar um pouquinho como é que isso acontece. Primeiro vamos apresentar qual é o objetivo do nosso simulado. É treinar a capacidade de resposta da instituição no atendimento de múltiplas vítimas. Para isso, em primeiro lugar, eu tenho um plano. Então, hoje nós temos um plano de múltiplas vítimas baseado na capacidade de resposta de acordo com o número de pacientes. Nós temos o nível, o plano 1, o 2, o 3 e o 4. O plano 3 seria aquilo que a gente tem capacidade de atender, que é em torno de 50 vítimas. Mas, se superar a capacidade de outras instituições tiver que atender mais, então a gente aciona o número 4. Lembrando que as vítimas chegam inicialmente, as vítimas de trauma vão chegar até as 2 horas, ou seja, nós temos que estar preparados para isso. Portanto, de acordo com o número de vítimas, nós vamos ter alteração dos nossos fluxos, processos. Exemplo, já no nível 2, a triagem já vai para frente do hospital, aqui é feito o enfermeiro, vem para cá, e é feito o start, já para direcionar os pacientes para a sua área de atendimento. É importante que os verdes venham para a área azul de menor complexidade, porque característico desse tipo de evento de múltiplas vítimas, muitas vezes os verdes chegarem antecipadamente. Se nós ocupar as salas de maior complexidade com esses pacientes, quando chegarem os pacientes graves, não vamos ter onde atendê-los. Esse aqui é um macrofluxo do atendimento de múltiplas vítimas. É importante a gente entender esse macrofluxo para poder perceber o quão complexo também vai ser o nosso simulado, porque ele envolve todas as áreas de atuação da instituição. Desde a chegada, hoje tem que estar o isolamento, a proteção da equipe na retirada das vítimas, desde a definição da área de triagem, as áreas de atendimento do hospital dentro da emergência, temos que ver o desenvolvimento das áreas críticas, UTI, bloco cirúrgico, agilização de leitos de UTI, agilização de salas, tem todo o apoio diagnóstico terapêutico, laboratório, agência transfusional, exame de imagem muito afetado durante o plano de contingência e durante os simulados, e todas as áreas de apoio também. Portanto, nós temos que pensar que todos os serviços são envolvidos, tanto assistenciais quanto administrativos. Também temos que reestruturar rapidamente o nosso redimensionamento de recursos humanos para emergência. Não temos tempo de chamar ninguém em casa. Então, de acordo com o nível, já existe um quadro pré-definido na coordenação de enfermagem, onde os funcionários já são deslocados das áreas para atuação na emergência. E temos também o nosso outro momento, é treinar as equipes. Todas as equipes do hospital devem conhecer o plano institucional e depois qual é o seu papel a nível setorial. E temos que também, à medida do possível, ter todas as equipes médicas e de enfermagem treinadas em relação ao atendimento inicial ao trauma. São pontos que apareceram nos nossos simulados, a falta de conhecimento de equipes fora da emergência, tanto de enfermagem como da área médica. Da enfermagem com a pandemia, com certeza isso vai melhorar, porque muitos funcionários circularam pela emergência. E aí, realmente, vai realizar a nossa simulação, que deve ter o planejamento, nós temos a execução do nosso simulado, o debriefing e a correção. Em relação à primeira parte, é planejar. Nós definimos uma data. Nós já fizemos uma data, um simulado amanhã, já fizemos um tarde, o simulado de 2020, que foi cancelado pela pandemia, ele foi cancelado. Eles sempre nos perguntam, mas enfermeira Lilian, não devia ser surpresa? Devia. Espero que um dia chegamos lá, mas hoje ainda não estamos preparados para isso. Também temos que definir cenários, casos, pacientes, sombras. Temos uma parceria com a Fundação, com as ligas de trauma, médica e de enfermagem. Então, nós definimos, geralmente a gente tem trabalhado com nível 3, 4, né? Então, são em torno de 30, 30 e poucos pacientes, né? A gente meio direciona o tipo de caso que a gente quer ter, tipo de patologias, bem como o número de pacientes vermelhos, amarelos e verdes. E realmente depois vai haver uma avaliação, não é brincadeira, realmente se leva muito a sério, onde existe uma avaliação pelos sombras, desde a triagem feita pela emergência, a retirada do veículo, o uso de EPI, toda a abordagem do AVC do trauma, a solicitação de avaliações, exames de diagnóstico e até o desfecho do paciente. E essa ficha depois eles trazem para nós para podermos avaliar e tomar medidas corretivas. E tem uma logística, o simulado envolve mais de 50 manequins, envolve ambulância, a gente tem que ter onde maquiar os manequins, envolve ambulância, vans, carros para as vítimas. A gente tem que avisar a regulação do SAMU, para que naquele momento, durante o simulado, eles tentem desviar, se possível, os pacientes. E eles sempre são muito parceiros, porque eles consideram isso um importante momento de qualificação das portas de entrada. Temos que também garantir o atendimento normal dos pacientes que chegam e que estão em atendimento, e dos pacientes dos demais setores. Lembrando também que nós temos que acolher todos esses nossos atores, então a gente sempre providencia um momento de relaxamento na hora do feedback, do debrief, sempre tendo umas quentinhas para acolhê-los.
Ainda antes do simulado, a gente revisa o plano novamente com a equipe, revisando alguns pontos que são cruciais, ênfase na emergência, ênfase no start, o enfermeiro vai ficar na porta de entrada. Temos ainda uma simulação de mesa, onde a gente tem um cenário, né? A gente faz um cenário fictício, onde inicia lá pela telefonista receber uma ligação e ela deve saber para onde vai passar essa ligação, e onde faz parte dela a simulação de mesa, todos os atores que têm cartão de ação, são realmente as lideranças das equipes multiprofissionais administrativas e assistenciais, que vão ter que comandar e coordenar sua equipe durante o plano de contingência e durante o simulado. Entre as perguntas e os questionamentos, alguns que surgem e que têm que ser respondidos para saber se as pessoas realmente vão saber suas atribuições, cumprir o seu plano de ação, vou dar um exemplo. Necessita de RH de enfermagem? Quem aciona? De onde se desloca? Então, coordenação, o responsável do cartão de ação do enfermeiro tem que se manifestar e saber. Imprensa chega, quem recebe? Então, alguém tem que se manifestar, quem é responsável pela ação. Chega um óbito, quem atende o familiar? Onde fica o óbito? Quem apoia o familiar? Eu tenho 10 pacientes para bloco cirúrgico, que atitude se toma? Quem prioriza? Quem organiza essa subida para o bloco cirúrgico? Eu tenho 5 pacientes para UTI, só tenho um leito, vão ficar na emergência, onde é que eu posso realocar daqui a pouco nesse SR? Então, as pessoas, cada um vai ter ação e vai ter que se comprometer e realmente responder esses questionamentos antes de iniciarmos o simulado. E aí vamos para o simulado propriamente dito. Então, no dia, a gente simula um sinistro, é feita uma ligação para o hospital, que a telefonista deve saber para onde passar a ligação, que vai ser chefia de plantão, o médico socorrista, eles, em cima do relato do pré-hospitalar, eles vão acionar o plano de acordo com o número de vítimas, então vai ser plano 1, 2, 3 e 4, e aí realmente desencadear para toda a instituição o plano daquele simulado. E aí, então, realmente, a execução, onde as vítimas já vão chegando. Claro que, inicialmente, parece ter muito funcionário, porque já foi feito, assim que comunicado e definido o nível, já foram deslocados os funcionários para a emergência, né? E, claro, que no final vai faltar gente para atender paciente que vai chegar. A gente vê que existe, então, já uma equipe multiprofissional, não só da emergência, tem técnicos, enfermeiros do andar, o próprio residente também são envolvidos, os sombras, então, ali para passar o caso, eles têm que estar respondendo, se simula todo o atendimento, né? Se simula também os procedimentos, se simula o raio-x, se simula o FAST, se simula a tomografia, agência transfusional na sala para já ver tipagem, laboratório, se necessário, aciona-se a equipe médica, já é também, não tem médico para todo outro paciente grave, então eles também, já por especialidade, já tem uma pré-definição de salas. É importante a gente simular os procedimentos, monitorização. Realmente é importante que todos os atores levem a sério como uma oportunidade de realmente de treinamento e qualificação. E isso realmente, nos 2 simulados que a gente tem tido, a gente conseguiu que todo mundo se envolvesse, todas as equipes. Isso realmente, fez a diferença na mudança entre o primeiro simulado e 2, realmente no crescimento que se viu na evolução. A ideia é que esses simulados cada vez mais vão para dentro do hospital. A gente conseguiu envolver bastante o SADT, simulando o tempo lá na tomografia, o bloco cirúrgico simulou todos os pacientes que tinham ido para bloco cirúrgico, ele simulou os tempos, ou seja, mesmo depois de ter terminado o simulado, eles estavam simulando quanto tempo levaria para ir o último paciente, indicação para o bloco, e foi em torno de 4 horas. Hoje, então, sabes que um dos gargalos da nossa instituição é realmente o bloco cirúrgico, que não tem capacidade, com grande nível, grande número de cirurgias simultâneas, uma vez que a gente também trabalha com eletivos. E, por final, então, a gente faz um debriefing, a gente faz um debriefing logo após os simulados, com aqueles que participaram, tanto o pessoal da enfermagem, quem puder subir, ou também com os atores, para a gente ver aquela primeira impressão dos participantes. Isso tem sido muito bom, porque muitos participaram dos 2 simulados, já nos fizeram um relato, né, de quanto foi melhor, quanto está cada vez mais real. Tem um que foi lá para o raio-x central, que a área raio-x, a área azul vai para o central, acabaram fazendo o raio-x. Então, realmente é importante esse feedback. E depois a gente tem que assistir o filme, analisar o filme, discutir e ver quais são os pontos fortes e os pontos que ainda precisam ser melhorados. Entre eles, a análise, a gente já melhorou alguns pontos. Um ponto que eu sempre digo que é forte para a enfermagem, o START sempre foi excelente em todos os simulados. A própria literatura desconta e para nós foi muito bom.
A identificação das vítimas no primeiro foi ruim, no segundo já foi ótimo. O preenchimento do BA no primeiro não teve nenhum preenchimento do BA. Nesse segundo simulado, a equipe médica preencheu todo o BA, não só da área verde, não só da área crítica, mas também da área verde, da área azul. Nesses nossos 2 simulados, a gente tinha sombra somente para os pacientes amarelos e vermelhos. Sentimos falta, e já era o planejado para o simulado da noite, ter sombra para todos os pacientes, que a gente sentiu a falta da continuidade do atendimento dos pacientes na área verde. Os técnicos ainda pouco familiarizados com a emergência. Acredito que agora com o Covid isso melhora, mas realmente essa é uma parte que nós temos que qualificar, assim como também da área médica. Um dos grandes problemas que tem se mostrado foi comunicação, né? Teve um ponto que nós estávamos precisando de funcionário e faltou, porque não chegou lá na ponta que eles tinham que descer. E entre outras falhas de comunicação que se viu, né? Então, é importante a gente trabalhar bastante isso. Mas isso realmente é o que a literatura tem dito. No próprio ataque das Torres Gêmeas, se viu que o problema de falha de comunicação resultou em maiores problemas que todos os fatores somados juntos. Portanto, a gente tem que concluir que é fundamental nós termos um plano que hoje a gente tem, é importante a gente fazer, treinar, né, a gente simular, né, e depois realmente ter ações de medidas corretivas. A gente realmente tem que ter ações que modifiquem o desfecho dos outros simulados, porque ou se muda ou tudo vai se repetir. Quero colocar para vocês que a gente está longe do ideal, mas pelo menos hoje a gente tem um plano, né, um plano que funciona. Várias pessoas já disseram o plano está ok, cabe o quê? Cada vez mais a gente fazer quem está na ponta, que as pessoas têm conhecimento, que a gente treine. O ideal realmente que a gente tenha simulados anuais, como diz as próprias acreditações. A gente conseguiu fazer, nós estávamos fazendo de 2 em 2 anos, mas a ideia é que assim que terminar a pandemia, a gente realmente faça ele anualmente em todos os turnos. Importante esse pensamento, a gente sempre tem que refletir sobre ele. Pensar sobre planejar, para desastre, não é tão doloroso quanto ter que explicar porque não fizemos isso antes. Quero deixar para vocês ali, o filme não retrata, o que eu passei para vocês, não retrata a realidade do que realmente foi o simulado. Então, eu vou deixar a seguir realmente como é que foi o simulado, como é que foi realmente os barulhos, como é que aquilo acontece, é uma muvuca, realmente a coisa é exatamente a dificuldade de comunicação, ainda temos que trabalhar algumas lideranças, enfim, como eu te disse, foram 2 simulados, já houve um imenso avanço, quem avaliou de fora realmente nos deu os parabéns, que é esse o caminho, e é isso que a gente quer daqui para frente. Muito obrigada.